Apenas um copo para desentupir artérias. E esse copo vai ajudar também a prevenir infarto e prevenir o derrame. Então, você já imaginou se você pudesse resolver esse grave problema de circulação com simples mudanças nos seus hábitos? Então, preste atenção. Se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas veias e nas artérias, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo aqui de hoje vai te ajudar muito. Então, se você tem varizes, dores nas pernas, peso nas pernas, não consegue andar por muito tempo, que a perna já começa a doer, esse vídeo também é para você. Então me conta no chat, me conta aí nos comentários, primeiro, se você tem problema de circulação e segundo, de que parte do mundo você me assiste agora. Estou vendo aqui o Alexander Machado, de Maracaibo, na Venezuela, que está nos assistindo. E você? De onde você está me assistindo? Escreva no chat, escreva nos comentários, me conte sobre a sua circulação, porque eu quero te conhecer melhor. E, pessoal, eu já quero deixar aqui bem claro no início, para não ter gente falando, nossa, doutor João me enganou, nossa, doutor João falou uma coisa e depois disse outra. Eu já quero dizer aqui, adiantar, te alertar que não existe milagre. Não existe copo de nenhuma substância que você possa tomar que esse copo, isoladamente, vai desentupir as suas artérias. Então não adianta você imaginar que depois de anos tendo comportamentos pouco saudáveis, tendo hábitos ruins, não adianta você pensar que vai ser um copo só por dia de um líquido, de um suco, de uma vitamina que vai resolver o seu problema. Então, para você melhorar a sua circulação, você precisa atuar na origem do mal, naquilo que está causando a má circulação. E olha, não existe fórmula mágica, e eu fico triste de ver as pessoas se iludindo, pensando que vão conseguir resolver o problema sem esforço, que vão tomar um copo de suco por dia e já está resolvido o problema, não precisa fazer mais nada. Pessoal, isso não acontece. Então, se você quiser melhorar a sua circulação, se você quiser se prevenir de maiores problemas, se você quiser se proteger, quem sabe reverter o problema, você precisa atuar na causa dele. Quais são os principais fatores de risco para a má circulação, pessoal? O primeiro deles, pressão alta. Então, a pressão alta é um problema muito comum, principalmente em pessoas com doença renal, pessoas com sobrepeso, com diabetes, com gordura no fígado. A pressão alta costuma estar presente nessas pessoas. Então, esse excesso da pressão arterial, que é a pressão exercida pelo sangue na parede das artérias, essa pressão muito alta acaba danificando os vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo sanguíneo para as pernas e causando também a má circulação. O que mais contribui para a pressão alta e também para a má circulação? Sedentarismo, porque a falta de ativação da musculatura da perna leva ao enfraquecimento dessa musculatura, que vai ter dificuldade para auxiliar no impulsionamento do sangue de volta para o coração, gerando uma circulação deficiente. Obesidade, excesso de peso, coloca pressão adicional nos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo de sangue, causando problemas circulatórios, como as varizes e a insuficiência venosa. Tabagismo, então quem fuma cigarro também vai ter danificado os seus vasos sanguíneos, o que vai prejudicar a circulação no corpo inteiro, inclusive nas pernas, porque o tabaco ele tem substâncias que estreitam os vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo e gerando a má circulação. Então, geralmente, quando a gente está tratando uma pessoa com problemas de circulação, a gente está buscando substâncias que sejam vasodilatadoras, como a esperidina, como a diosmina, como as antocianinas, diferente do tabaco, que tem ação vasoconstritora, prejudicial para quem tem problema com circulação. A dieta também, então, aquilo que você come também é origem do problema, também é uma das causas da sua má circulação. Então, se você tem uma dieta pobre em fibras, pobre em vitaminas, pobre em minerais, a saúde dos seus vasos sanguíneos vai ser prejudicada. E também uma dieta inadequada contribui para a formação das placas de aterosclerose. Quem são as placas de aterosclerose? São aquelas placas
de gordura, colesterol, cálcio e outros resíduos que se formam nas artérias, prejudicando a passagem do sangue, entupindo essas artérias e contribuindo para o surgimento, para o desenvolvimento de um infarto, de um acidente vascular cerebral. E aí, além da dieta inadequada, as doenças crônicas, como colesterol alto, diabetes, hipertensão, doença vascular periférica, doenças autoimunes, todas elas também causam danos aos vasos sanguíneos, gerando, em consequência, a má circulação. Então, pessoal, se você tem problema de circulação, é muito importante você controlar esses fatores de risco que eu acabei de falar, tá bom? Então agora, além dos fatores de risco, a gente já entendeu que a gente tem que controlar. Como que a gente controla? Com estilo de vida saudável, com atividade física, com alimentação, com sono de qualidade, bebendo a quantidade adequada de água por dia. Então a água também é muito importante. Então agora eu vou falar 10 remédios naturais também que você pode começar a usar hoje para melhorar imediatamente a sua circulação. Então, se você quiser saber quais são esses remédios naturais, eu peço que você deixe o seu like, que você curta esse vídeo aqui, tá bom? Porque quando você curte esse vídeo, a gente vai garantir que, além de você descobrir que remédios são esses, outras pessoas também vão saber como melhorar a circulação de forma natural. Então, pessoal, deixe o seu like, curta esse vídeo, deixe o seu joinha, o seu gostei, para a gente fazer com que essa mensagem viralize e alcance mais pessoas. Pessoas essas que vão ser beneficiadas dessas 10 estratégias que eu vou te falar agora. Então pega papel e caneta aí, que a nossa 10ª estratégia é a atividade física. Primeiro, a atividade física vai ajudar a controlar fatores de risco da má circulação, como sobrepeso, diabetes, hipertensão, colesterol alto, vai promover a circulação sanguínea, vai fortalecer a musculatura das pernas, principalmente, favorecendo esse retorno do sangue para o nosso coração, ajudando no tratamento das varizes, ajudando no tratamento do peso nas pernas e vai também estimular o bom funcionamento do sistema cardiovascular, do sistema circulatório como um todo. Então, esse é o nosso 10º remédio natural. Nono, alongamentos. Os alongamentos vão aliviar a tensão muscular e também melhorar o fluxo sanguíneo. Oitavo, isso aí é para quem fica com a perna inchada, principalmente ao final do dia. A elevação das pernas acima do nível do coração. Então você vai deitar na cama, vai colocar uma almofada nos seus pés, vai ficar na chamada posição de Trendelenburg, onde suas pernas vão ficar um pouquinho mais, suas pernas vão se elevar e você vai facilitar o retorno do líquido das suas pernas, daquele inchaço, para a circulação sanguínea, vai ser excretado na urina e aí as suas pernas vão desinchar. Então, essa elevação das pernas acima do nível do coração facilita o retorno do sangue das pernas para o coração e também reduz o inchaço nessa região. Sétimo remédio natural, não ficar sentado ou em pé por longos períodos. Isso dificulta a circulação, favorece o aparecimento de varizes. Então, se você fica muito em pé ou muito sentado, faça pausas regulares para se movimentar e esticar as pernas. Sexto remédio, mantenha um peso saudável, porque o peso saudável, o excesso de peso, ele sobrecarrega as suas pernas. Quando a gente perde peso, quando a gente mantém um peso saudável, essa carga exagerada acaba sumindo. Então, reduzindo a carga nas pernas, nós também favorecemos a circulação. Quinto remédio natural, pessoal, é a hidratação, beber água. Então, você precisa beber água para manter a fluidez do sangue. Qual é a quantidade de água que você deve consumir? 30 mililitros para cada quilo de peso, tá bom? Então, 30 mililitros para cada quilo de peso. Se você tiver 50 quilos, você vai multiplicar 50 por 30 e vai ver a quantidade de água que você deve beber, tá bom? Então, se você tem 70 quilos, você deve beber 70 vezes 30, 2.100, que são 2.100 mililitros, 2 litros e 100 mililitros, 2,1 litro, ok? Então essa é a conta da quantidade de água que você deve consumir. Quem tem que tomar cuidado com o consumo de água? Quem tem problema renal grave, então doença crônica renal grave, insuficiência crônica renal grave, ou se você tiver insuficiência cardíaca congestiva grave, tá bom?
porque essas doenças contraindicam o consumo de água nas quantidades que são as quantidades adequadas para a maior parte das pessoas. Quarto remédio natural, alimentação saudável. Então, frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas, tudo isso vai beneficiar a sua saúde cardiovascular, melhorando a circulação também. Então, por exemplo, o medicamento Diosmin, que tem a diosmina, que tem a hesperidina, essas substâncias, diosmina e hesperidina, são retiradas das frutas cítricas, como o limão, a laranja, a tangerina. Então, a alimentação também é uma forma de você tratar a sua circulação. Terceiro remédio, não fume, pessoal. Fumar vai danificar os seus vasos sanguíneos. Segundo, utilize roupas confortáveis. Por quê? Se você utiliza uma roupa muito apertada, um sapato muito apertado, isso vai restringir a circulação das pernas. Então, use sempre uma roupa leve, confortável, que não vai correr o risco de prender a sua circulação. E o primeiro remédio é a massagem. Então, a massagem nas pernas vai estimular o fluxo sanguíneo, vai aliviar também o desconforto da má circulação. Se você estiver sentindo peso nas pernas, dor nas pernas, se você vê que as suas pernas não estão mais crescendo pelos, se você vê que as suas unhas estão fracas, quebradiças, não deixe de procurar atendimento para investigar a causa da sua má circulação, porque alguns casos vão exigir acompanhamento com cirurgião vascular, outros casos vão exigir o uso de medicamento e alguns casos vão também exigir a cirurgia, a meia compressiva ou alguma outra estratégia que o médico cirurgião vascular vai te passar. Agora, o ideal é que você evite chegar a esse ponto. O ideal é que você tome medidas a partir de hoje para que você não chegue lá na frente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, com problemas vasculares, com varizes, com dores nas pernas, com insuficiência arterial, insuficiência venosa. Então, o ideal é que você, a partir de hoje, comece a trabalhar para prevenir esse problema, porque é aquele velho ditado, prevenir é muito melhor do que remediar, e aqui não é diferente, pessoal, tá bom? Então, essas dicas que eu te falei aqui, elas vão ser fundamentais para você melhorar, para você tratar bem a sua circulação. Se você quiser saber mais estratégias de como melhorar a sua circulação, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, que tem 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos, além de ajudarem a melhorar a sua circulação, eles também vão ajudar a melhorar pressão, diabetes, colesterol alto, o seu peso, vão ajudar a também você melhorar o seu sono, a você controlar melhor a sua ansiedade, a você fazer atividade física, se alimentar melhor, não beber, não fumar. Então, esses hábitos, eles são cientificamente comprovados, capazes de tratar, prevenir e reverter todas essas doenças que eu acabei de falar aqui. Então, eles são capazes de prevenir o infarto, prevenir o derrame, prevenir o câncer, prevenir a má circulação. São capazes de tratar e reverter a má circulação, o diabetes, o colesterol alto, o sobrepeso. Então, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou no link que eu vou colocar aqui agora no nosso chat, que eu vou fixar também a mensagem aqui com o livro no nosso chat, tá bom? Então tá aí fixado o livro aqui em cima, olha, no nosso chat também, tá bom? E aí você vai clicar no link, vai preencher as suas informações, vai escolher o seu método de pagamento preferido e vai adquirir por apenas R$ 29,90 o seu Código da Longevidade na versão digital, que é a única versão disponível no momento. Ah, doutor João, tô com medo de gastar R$ 29,90 e o livro não servir para mim. O que eu faço? Não se preocupe, porque se você não gostar do livro, se o livro não servir para você, eu devolvo o seu dinheiro, eu faço o reembolso, sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação e sem perder a amizade também, tá bom? Então o risco disso aqui, e aí eu corro o risco de precisar fazer o reembolso e também de pagar uma multa para a Eduz, que é a empresa que hospeda o livro, que faz o envio, que processa o pagamento. Então, além de correr o risco de ter que devolver o seu dinheiro, eu também corro o risco de pagar uma multa. E eu só faço isso porque eu tenho certeza que quando você ler o livro, você vai se agradecer, você vai me agradecer por ter te indicado, mas principalmente vai se agradecer por ter feito um investimento de preço muito pequeno, mas de valor imensurável naquilo que você tem de mais importante e mais precioso, que é a sua saúde, tá bom? No primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade, tá bom?